Doutor Carlos Vitor, então quais seriam as sequelas mais frequentes nesses 3 segmentos que o senhor citou? Ok. Então, no segmento superior da face, as fraturas secundárias, principalmente essa parte frontal aqui, chamado osso frontal, a gente pode ter fraturas aqui que envolve o seio frontal. E o paciente pode adquirir uma sinusite pós-trauma, né? Uma sinusite frontal pós-trauma pelo acúmulo de sangue no interior do seio frontal. O sangue ele vira meio de cultura, de proliferação de bactérias. Essas bactérias podem evoluir, né, por uma sinusite, visto que isso é com uma cavidade fechada sinusal. Em relação ao terço mediano da face, tá, eu posso ter problemas de ordem oftalmológica, por trauma direto no globo ocular, luxação do cristalino, cegueira, posso ter hemorragia na parte conjuntiva do globo ocular, que é aquela parte branca do olho, eu posso ter perfurações do globo, perfurações das pálpebras, ok? E o trauma ósseo também pode levar a sequelas em relação ao globo ocular, ok? A cavidade orbitária é uma cavidade que parece um cone, ela faz um cone para o interior do crânio. E uma dessas paredes, principalmente essa parede inferior dessa cavidade, ela é muito acometida nos traumas da face, tá? Então a parede inferior é como se fosse o soalho, como se fosse o chão onde o globo repousa. Quando fratura essa parede, o globo ele desnivela com o globo do lado normal. E esse simples desnivelamento pode causar um sintoma muito comum no paciente, que é a diplopia ou a visão dupla. Tá? Então, quando o paciente está com os 2 olhos abertos, fixado no ponto, ele parece que vê 2 pontos. Tá? Essa visão dupla pode ser tanto no sentido de ver vertical ou no sentido horizontal, devido a esse desnivelamento. Okay? Em relação às fraturas do terço médio ainda da face, as fraturas nasais podem trazer transtornos do tipo obstrução da passagem de ar pelo nariz, né? Se uma dessas 2 bordas aqui afundarem, se deslocarem para o interior da cavidade nasal, do nariz, né? Elas podem obstruir as vias aéreas, podem dar hemorragias pós-trauma, hemorragias tardias, o paciente às vezes já teve alta do hospital, já está em casa, retorna à sua atividade diária, ele pode ter uma hemorragia pós-trauma, ok? As fraturas também dos maxilares, do mesmo modo que o acúmulo de sangue devido ao trauma pode causar fraturas do seio frontal e sinusites frontais, as sinusites maxilares também podem advir de uma fratura de face devido ao sangramento interno no interior desses seios maxilares, ok? E sem deixar de falar das fraturas da arcada dentária, né, que levam transtornos de fala, de mastigação, de deglutição, também nesses pacientes, ok? A mandíbula é o osso mais inferior da face, ok? E é um dos que mais trazem sequelas pós-trauma nesses pacientes, ok? Ela pode trazer sequelas tanto imediatas, tá? Como deslocamento das fraturas ósseas. Aqui está um exemplo de uma linha de fratura, ok? Essas fraturas deslocadas, elas podem causar dor durante o movimento, assim como as fraturas dos ossos longos. Elas podem causar alteração do encaixe dos dentes, ou seja, alterando a função mastigatória do paciente, tá? Elas causam dor durante a deglutição, ou seja, dor quando o paciente engole os alimentos, ok? Elas costumam também dar um fenômeno chamado cialorreia, que seria salivação excessiva, o paciente fica como se tivesse uma baba excessiva, uma saliva excessiva escorrendo pelos cantos da boca, ok? E também causa transtornos de posicionamento dentário, fraturas de dente, de raízes de dente, ok? E também lesões envolvendo a língua. As fraturas de mandíbula também podem envolver lesões na língua, e com isso o paciente tem também distúrbios de fala, de deglutição e de posicionamento desse osso na face. O que, num conjunto, também vai levar esses pacientes a ter também uma deficiência ou uma deformidade estética, né? Porque a gente tem que pensar que a gente está falando de esqueleto facial, mas por cobrindo esse esqueleto aqui, existem músculos, existe pele, existem várias estruturas moles que vão dar o contorno facial esteticamente adequado e aceitável. Esses contornos podem ser perdidos, né, com uma fratura de face não tratada ou com uma sequela de fratura de face. Inclusive a possibilidade de amputação de parte da língua,
que levaria a sequelas, Perda de até partes mesmo na moles. sociabilidade do paciente, né? Exatamente. Uma das questões que mais os pacientes às vezes procuram é que o trauma de face, principalmente desse terço médio, por não ter nenhuma mobilidade aqui, ou seja, não existem músculos capazes de mover esses ossos, os pacientes muitas vezes não se queixam de dor. E a queixa maior dos pacientes é a queixa estética. Né? O afundamento do osso do malar, por exemplo, ele dá uma simetria. Você olha para o paciente, você vê que aquele lado está mais reto do que o outro lado, ele perde um pouco de contorno. Né? Os pacientes, como o senhor mencionou, podem perder partes moles, partes de cartilagem do nariz, partes de cartilagem da orelha, partes do tecido muscular da língua. Né? Isso, com certeza, leva a transtornos de ordem psicossocial e ambiental desse paciente. Claro que sim. Nós estivemos aqui com o Dr. Carlos Vitor Peçonho, cirurgião dentista, especializado na Universidade Federal do Rio de Janeiro, que enriqueceu o nosso programa com informações sobre o trauma de face. Eu concluiria lhe perguntando que atitudes são importantes, imprescindíveis para a prevenção do trauma de face. Então, a primeira coisa, a gente deve, como o trânsito é uma das maiores causas do trauma de face, respeitar a lei do trânsito, né? A gente também espera que os órgãos também competentes façam a cumprir essas leis de trânsito, né? Punir as infrações de trânsito, né? A gente deve respeitar os limites de velocidade nas estradas e nas vias urbanas também, ok? E em relação à questão da agressão física, né, a gente tem que orientar a população, né, em relação à diminuição do consumo de bebidas alcoólicas, diminuição do uso de drogas lícitas ou ilícitas, e o uso do cinto de segurança, que realmente salva vidas. Nós tivemos o Dr. Carlos Vitor Peçonho, não só com uma bela explanação sobre o trauma de face, como também com uma orientação importantíssima de como evitar os traumas de face. Se beber, telespectador, não dirija. Se vai dirigir, use o cinto de segurança e deixe a pressa para quando estiver caminhando. Respeite os limites de velocidade, respeite as leis de trânsito, estará preservando a sua vida e a vida dos seus cidadãos. Nós agradecemos a presença do Dr. Carlos Vitor e esperamos que haja sido de utilidade para nossos telespectadores. Muito obrigado por sua presença aqui, Dr. Carlos. Obrigado pela oportunidade.